aí, pessoal? Oi, oi, tudo bem? Boa noite para todo mundo. Vocês estão me ouvindo bem? Espero que sim. Quanta gente já aqui, minha nossa. Vamos lá, vamos dar um oi aqui, geral. Ô, Juliana, Hudson, Suede. A Si tá aqui com a gente também. A Ellen. Tudo bom? Tudo bem com você? Como você está? A Marisa. A Cibele. Eita, eu não tô conseguindo acompanhar aqui, tô tentando. O Walter tá aqui com a gente também. Oi, Marcos, tudo bom? Tudo bem, e você? Como que você tá? Boa noite. Solange, Marisa. Arie, tudo bom? Recebi sua mensagem, depois eu respondo, tá? Que você mandou pelo contato, relativo às consultas particulares, pra gente trocar uma ideia aí. Morgana, como vai? Gina, Gilmar, Wagner Sobral, boa noite, tudo bem? Como você tá? É isso aí, gente. Eu queria começar comentando hoje sobre o grupo que a gente criou no WhatsApp, que tá bem interessante. Então, eu observo as pessoas se colaborando. Às vezes alguém posta alguma dúvida, vem um outro e responde já aquela dúvida da pessoa de uma forma super construtiva, super bacana, assim. É um pessoal realmente que está com o propósito do bem, tentando ajudar, tentando se colaborar, tentando ter a compaixão. A compaixão é uma coisa muito séria, que é um assunto que a gente vai abordar futuramente, que é o Om Mani Padme Hum. E é incrível, eu acho impressionante pegar o grupo, porque às vezes eu não consigo acompanhar durante o dia. E aí quando eu chego em casa e começo a ler todas as mensagens, ouvir os áudios que vocês postam dentro do possível, eu vejo assim pessoas que também têm alguns problemas, que também estão passando por situações complicadas, mas vem outras pessoas relatando alguma situação e tentam fazer algo colaborativo, algo para agregar, para acrescentar para o próximo. Isso, o nome disso é compaixão. É você abrir mão um pouquinho de você para se doar para o próximo, para tentar ser uma pessoa boa, positiva, se doar para o próximo. O nome disso é compaixão. E eu acho lindo isso, me comove muito tá vendo isso acontecendo aqui com a gente. Tudo bom, Larissa? Sueli, recebi sua dúvida, tá? Clarinha me passou. Sueli já tá um tempo esperando, mas eu acho que a gente vai conseguir falar hoje ainda. Combinado? Enfim, gente, vocês são maravilhosos, vocês são ótimos. Nós do Espiritualize ficamos encantados, acho que é o termo certo para usar nesse momento, de ver esse sentido de compaixão, de doação para o próximo, de querer fazer uma coisa positiva, de dar uma mensagem positiva para uma pessoa que está numa situação complicada, né? A gente teve algumas coisas que aconteceram agora nesses dias, desde que começou o grupo tem bem pouco tempo. A gente começou, na verdade, no sábado. Vocês insistiam muito para criar um grupo no Facebook. Eu estava um pouco receoso, mas está sendo incrível a experiência. E a gente vê algumas pessoas falando sobre algumas questões, como teve a Cleide, que comentou com a gente no sentido de desabafo, no momento que tinha acabado de acontecer uma situação ruim, né? Que o filho foi assassinado na frente da mãe, o filho que é o irmão, né? Então, o irmão da Cleide foi assassinado de uma forma bruta na frente da mãe, e ela perdeu o filho, o irmão e o marido. E ela relatou pra gente que ela falou assim: gente, que situação traumática, por favor me ajudem com orações. Não tenha dúvida disso, nós vamos ajudar dentro da nossa possibilidade, com a nossa oração, com a nossa vibração positiva. Eu não consigo imaginar o que você deva estar passando, até porque você mencionou que está de resguardo, que acabou de ter um filho que foi muito esperado por vocês, e acontece uma tragédia desse nível, né? Que circunstância, que coisa difícil. Mas eu acho que quando a gente se reúne em oração em prol de uma pessoa, isso vira uma egrégora. Egrégora, o que é, gente? Egrégora são muitas pessoas vibrando em prol de um mesmo assunto. Aquilo gera uma energia no astral e pode propiciar coisas positivas nessa situação. Então vamos todos
ter compaixão pela Cleide e entender a dor dela. E Jung, que é um dos mestres, né, que eu sempre menciono para vocês, que eu adoro, ele diz assim que domine todas as técnicas, conheça todas as teorias, mas quando você tocar um ser humano, seja só um ser humano, que o ser humano só precisa disso, né? Ele não precisa de muita técnica, ele não precisa de muito teoria. É bom você ter para saber apoiá-lo, mas naquele momento ele só precisa talvez de um abraço, talvez de uma mensagem de apoio, e eu vi isso acontecendo. E achei muito lindo mesmo. Me emociona ter visto uma situação dessa. Melhoras, Cleide. As coisas vão passar. Eu sinto muito pela sua perda. E vamos tocar em frente. Na verdade, perda entre aspas, porque nada se perde, né? As coisas se transformam. Isso já é um princípio da física. Então ele só está num plano astral um pouquinho diferente do que nós nos encontramos. Mas tenha um pouquinho de paciência nesse momento, é difícil, vocês vão ter que viver esse luto. Não tem muita recomendação que eu possa dar de como superar isso. Vocês vão ter que trabalhar isso com vocês mesmos. Vocês têm que viver esse luto. E a violência, né? Esse assunto que eu mencionei da Cleide nos remete muito à questão da violência. E aí às vezes algumas pessoas comentam coisas assim: eu nunca vi os níveis de violência tão altos como estão agora. As pessoas parecem que enlouqueceram. Na verdade, gente, vocês já pararam para pensar que as pessoas sempre foram meio loucas, meio psicóticas, né? Sempre existiu gente louca no mundo. Se a gente pegar épocas medievais, coisas desse tipo, as coisas eram até piores do que está hoje, porque não tinha esse controle que de alguma forma a lei nos dá, né? Era até pior. Então eu acho que a violência, ela pertence de alguma forma ao ser humano. E agora só estão mais claras, né? Através das redes sociais, a gente tem acesso à informação de uma forma muito rápida, e isso choca um pouco a gente. Mas é, na verdade, um choque de realidade, porque se nós pensarmos, sempre existiu. A Bíblia, se a gente começa a ler alguns capítulos da Bíblia, você fala assim: meu Deus, é um livro que é um pouco sangrento, né? Porque tudo está envolvido em guerra, em confusão, em coisas assim. E a gente vê isso em todas as culturas, no hinduísmo, né? No Mahabharata, vocês pegam seria a Bíblia hindu, que seria o Mahabharata, também tem muita guerra envolvida. No próprio culto dos orixás, né? Tem muita guerra, muita confusão, muita coisa acontecendo o tempo todo. Então a gente percebe que isso desde os primórdios é meio inerente a gente. Eu acho muito legal passar esses coraçõezinhos aí, esses joinhas. É um sinal que vocês estão acompanhando e estão de alguma forma curtindo aqui o que eu estou comentando. Sejam todos muito bem-vindos. Para mim é um prazer sempre estar aqui com vocês. É uma coisa assim que realmente me conforta a alma. Fiquei a semana passada, né, que eu estava naquele evento em São Paulo. Dá um apertinho no coração tá longe de vocês, porque eu já estou acostumado a esse nosso bate-papo, a essas coisas que a gente faz. Tudo bem, Noejane? É Noejane? Tá certo? Falei seu nome certo? Espero que sim. Elane. Oi, Cíntia. Cíntia, não vi sua mensagem aqui ainda, hein? Você mandou pra Clara, você mandou no inbox. Eu vi que você já me perguntou algumas vezes quando vem minha resposta. Ainda não vi, tá? Legal quando o pessoal compartilha, que também aparece aqui pra gente. Fulano compartilhou a publicação. E compartilhar ajuda a gente a crescer o nosso trabalho, a crescer o trabalho do Espiritualize-se. Atualmente no Espiritualize-se estamos eu fazendo esse trabalho, né, com os oráculos aqui, conversando com vocês. O Espiritualize-se, eu queria só fazer um comentário antes da gente começar para as consultas, antes que vocês me xinguem, né, fala, para de enrolar e vamos para as consultas para dar para render, para falar com mais gente. Mas é que tem algumas mensagens que é importante eu dar. O Espiritualize-se, ele surgiu em 2008, ele veio depois que eu saí da Confraria Esotérica, que era um site que a gente tinha, um blog na época, e acabou que eu mudei para Curitiba, as coisas foram divergindo, a gente tinha um programa de rádio em São Paulo, as coisas pararam de funcionar, não teve nenhum desentendimento, claro, mas as coisas mudaram um pouco. E ele foi fundado mais ou menos entre 2008 e 2009 nesse processo. Então vocês veem que há quase 10 anos, né, que a gente tem o blog, que aí agora está no Facebook, que agora a gente está começando a colocar no YouTube, que pretendemos
migrar mais para lá as transmissões ao vivo. E no Instagram, estamos pensando em várias alternativas. No sábado nós pretendemos nos reunir até para falar sobre isso. Atualmente estamos eu, a Maria Clara, que é o meu braço direito, quem né, faz toda a organização do negócio, faz tudo funcionar, e a Moraculista, mas que ainda não atendeu vocês, mas em breve, aguardem. Então vai ser mais rápido o negócio, porque não vou estar mais sozinha. O Augusto, que está comigo desde, não sei, acho que 2010. Me corrija depois se eu estiver errado, Augusto. E a gente fez já uma série de programas, aí deu uma paradinha, aí demos uma esfriada, e agora estamos voltando com força total. Ele até se surpreendeu como cresceu aqui o nosso canal. E agora a gente tem o André, que está entrando para colaborar com a gente também. O André manja muito de baralho cigano, ele é um médium também, uma pessoa que tem uma sensibilidade muito aguçada, conhece um pouco sobre cabala, conhece bastante sobre muitos temas, e vai poder agregar coisas para vocês. E a proposta é que ele faça também os programas, as lives, as coisas para nós conversarmos. Então a gente vai sempre separar. Alguns programas a gente faz os atendimentos com as dúvidas que vocês nos mandam em relação a oráculos. Em outros programas a gente vai bater um papo sobre temas que vocês mesmos propõem. Eu vejo isso surgindo muito no grupo. Eu acho muito legal. Sempre ressaltando, pessoal, o nosso blog é o www.espiritualize.com.br, espiritualize.com.br. Eu estou criando um fórum, comecei hoje lá, não tem nada postado ainda, tá? Mas quando postar, quando começar, eu aviso, porque de repente esses papos que a gente tem, essas coisas que a gente conversa aí, seria interessante estar guardado em algum lugar para o futuro conseguir ver como a gente pensava, o que a gente falava. Alguma história, né? Alguma coisa assim que pode ser interessante, tudo bem? Então vamos lá para as consultas. Hoje nós vamos começar com a Simone Regina, que é do dia 14/1/71, que ela tá fazendo um tratamento para engravidar e ela tá bem em dúvida. Ela quer saber se vai dar certo, se as coisas vão fluir. Vamos dar uma olhadinha então aqui, Silvana. Silvana, as coisas fluem. Como que tá a gravidez da Silvana? Vai sair agora. Silvana, eu vejo que realmente você tá tendo uma dificuldade, já não é de agora, de engravidar. Eu acho que esse parceiro, se eu não sei bem direito a história, mas é alguma conclusão que vocês agora se sedimentaram para fazer isso acontecer. E aí vocês perceberam uma dificuldade. Talvez seja alguma coisa que a um longo prazo vocês não tenham notado. Mas tem alguma dificuldade aí nessa gestação aí. Só que eu vou falar uma coisa que eu já falei em outros programas e vou sempre reiterar. Ser mãe não é necessariamente você gerir, né? Você ter processo de gestação e você parir um filho. Ser mãe é literalmente uma opção. Porque tem tanta gente que a gente observa situações que tem filhos e colocam em caçambas e deixam na rua. A semana passada eu vi alguma coisa sobre o assunto, que gêmeos foram encontrados aqui na região do Paraná, largados num matagal, aí num terreno. Então são tantas coisas. Dá até uma revolta, né? Porque a gente percebe tantas pessoas querem, estão desejando ter uma gestação e dar um prosseguimento à sua família e coisas assim, e outras abrem mão de uma forma tão vil, tão vulgar, assim, uma coisa tão feia. Então pense nisso, que no sentido assim, que não seja preconceituosa achando que só o que você gerar é filho seu. É a dica que eu te dou. Pode acontecer, eu vou dar uma olhadinha aqui no tarô? Pode. O Búzios me aponta aqui uma dificuldade muito grande. Então tá um pouquinho difícil. E eu nem sei se seria um bom caminho, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no tarô, o que ele fala pra mim. Os oráculos normalmente vocês sabem como eu sou, né? Eu jogo Búzios, aí eu jogo tarô. Acho que não aconteceu aqui ainda, mas antigamente eu já colocava a runa, já colocava o Xing. A gente vai misturando uma série de oráculos e eles vão se complementando, tá? E se complementaram mesmo e se corroboraram. Tem a carta 18, que é a carta da lua, que ela mostra realmente uma dificuldade, esse lado
até por uma questão kármica. Tem alguma questão aí que seria interessante para você trabalhar um pouquinho de regressão de memória, para verificar o que pode ter acontecido no passado que trouxe alguma questão perispiritual que pode dificultar nessa situação a sua gravidez. Deixa eu ver se você está presente aqui, se você comentou alguma coisa. Oi, Andréia, tudo bem? Renata, Ellen, Cláudia. Oi, Paula, como vai você? Tudo bem? Espero que você esteja com astral bom, hein? Abrir a cabeça, lembra que a gente conversou sobre isso já? Não fixa só numa coisa não, tem muita coisa aí pra acontecer. A Glória, ó lá, tô vendo a galera compartilhando. Quando tem compartilhamento aparece um destaque aqui pra gente, é bem legal. Voltando aqui a sua questão, Silvana, eu acho que você tem que procurar um caminho alternativo e repensar algumas questões. Não vou te descartar a hipótese, mas realmente tá bem complicado isso acontecer. Mas eu acho que você tem que abrir a mente e procurar algumas formas de ver as coisas, de ver o mundo atual e como você pode colaborar e o que você realmente quer. A gente vê tanta situação de pessoas que gerem filhos, né, nem se dão bem. Então vejo sim, adoraria te falar o que você quer ouvir, mas a resposta aqui não é muito positiva. Não desanime. Isso é só um oráculo. Ele está falando do momento atual. Mas as coisas mudam, né? Continue o tratamento, continue buscando alternativas. Mas pense nisso que eu falei também, tá? Ser mãe é muito mais que isso. Ser mãe não é só você gerar um filho no seu ventre e parir ele depois. Isso não é ser mãe. Animais fazem, né? Passam por esse processo. Então, isso não é ser mãe. Ser mãe é muito mais que isso. Ser mãe é uma coisa tão sublime, gente. Vocês já pensaram nisso? Você tem que se preocupar com a educação, você tem que se preocupar com o futuro dessa criança, com a forma como ele vai lidar com as situações, como você vai se desenvolver com aquilo. Você nunca sabe o que esperar, né? Fala, não, mas eu não quero uma criança que vem de fora porque eu não sei a genética, eu não sei como vai ser. E de filho, você sabe como vai ser? Eu não sei se eu sou o que meus pais esperavam e não sei se a maioria de vocês também é o que os seus pais esperavam. Então isso aí fica pra reflexão. Desculpa, eu errei o nome aqui, tá? Eu tô falando com a Simone, que é a questão da gravidez. Simone Regina, no dia 14/1/71. Agora eu vou falar com a Silvana, que é a Silvana Ferreira, do dia 20/12/74, que é uma questão de trabalho. Vamos ver o que ela tá falando aqui pra mim, que ela gostaria muito de saber se ela vai ficar no mesmo emprego, se vai continuar casada, pois a relação tá um pouco complicada. Ela menciona o nome do esposo aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui. Deixa eu olhar os búzios aqui primeiro. Lembrando, gente, sempre eu gosto de comentar que eu trabalho com os búzios de uma forma completamente esotérica e acessível para qualquer pessoa. Da mesma forma como eu jogo, qualquer um pode jogar. Nós não temos vínculos com religião nenhuma. Com o candomblé respeitamos. Não estamos de forma alguma desmerecendo ou profanando o oráculo. É que a gente joga de uma forma esotérica. Eu mencionei até agora há pouco no grupo que eu acho que da mesma forma como os anjos estão para todo mundo, os orixás estão para todo mundo, todas as entidades estão para todo mundo. A nossa crença é mais importante. Pode ter muita gente que está dentro de religião e ter muito menos crença e dar muito menos valor do que a gente que não está. Então isso é uma mera bobagem, uma mera especulação. O importante é tá fazendo bem, tá agregando, tá funcionando, tá dando bom resultado. Então é assim que a gente trabalha. Então, tá, vamos lá, Silvana, para sua questão. Vamos por partes, tá? Silvana fica no emprego. Silvana fica no emprego. Talvez alguma modificação diária que você pode ter, mas eu acho que você tem um amor pelo que você faz. Você deve ter uma dificuldade até de lidar em pensar em sair do emprego, porque eu acho que você tem muitos vínculos afetivos dentro do trabalho que você faz. Tô certo? Me corrija depois se eu estiver errado, até para eu tentar me identificar melhor com a sua questão. Em relação a você continuar casada, porque está difícil, eu acho que você continua casada sim. Eu acho que perdeu um pouquinho daquela chama, daquela paixão, vocês tinham uma relação, acho que um pouco mais intensa. Acho que já... Quer saber, ó? O que eu acho é o seguinte. A relação de vocês sempre foi muito intensa.
Só que antes tinha uma pegada talvez mais para um lado sexual, de ciúmes e até do negócio de domínio, que isso de alguma forma te motivava e te excitava, num bom sentido da palavra, não que tenha mal, mas nesse sentido de que aquilo dava um gás para a relação, e agora a coisa deu uma esfriadinha. Eu acho que é isso que está te perturbando um pouco. Então não acho que você tenha que se separar, que tenha que partir para um outro relacionamento. Eu acho que vocês têm que reestruturar essa situação. E isso, como você já está com essa consciência, que percebeu que tem alguma coisa que não está muito boa, que não está muito legal, acho que tem que partir de você. Então tente reestruturar, repensar essa relação, fazer as coisas acontecerem. Oi Silvana, você tá aí? Que bom que você tá aí. Agora é com você. Na outra hora eu errei, né? A pessoa que... Não errei. Eu tava falando com a pessoa certa, Simone, só que é Simona, Silvana, eu acabei confundindo. Da Simone é aquela mensagem que eu dei em relação a engravidar, que tá um pouco difícil, mas ela tem que abrir um pouco a mente. E pra você, assim, eu acho que você não tem que desistir do seu relacionamento, não. São oráculos, né? Estão sujeitos à interpretação. Eu posso estar equivocado, porque o oráculo geralmente ele não falha. Mas quem está interpretando pode captar de uma forma errada. Mas eu não vou ser humilde não, nessa hora eu vou ser até um pouco modesto. Eu não costumo errar nesse tipo de situação não. Eu acho que você... aconteceu isso já que eu mencionei, que deu aquela esfriada, te deu uma desmotivada, mas você vai ter que dar uma reacelerada no lance, mas eu não acho não. Se eu fosse você, nessa situação, diante dessa circunstância, eu dava uma insistida nesse relacionamento, tá? Eu vou trocar de tarô aqui, peraí. Vamos dar uma olhadinha no outro tarô. O que ele nos diz sobre isso? Se ele corrobora aqui, que nós estamos comentando. Engraçado, né? O Cavaleiro de Copas. Então você vê que é uma pessoa que vocês namoraram. Depois me comenta, só por curiosidade. Se não der pra você comentar agora, me comenta em inbox. Vocês começaram a namorar muito cedo? Como que foi que fluiu isso? Porque parece assim que era uma pessoa que você é loucamente apaixonada, né? Foi uma coisa que foi uma relação muito intensa, como o Búzio mencionou mesmo. E eu tenho uma carta agora que gera essa transição, esse processo realmente que vocês estão. Que ela mostra uma insegurança, um lado de estarem divididos. Vocês deixaram de andar juntos pra... Vocês estão andando muito longe. Ele está andando assim, sempre 2 passos à sua frente, ou você está 2 passos à frente ou atrás. Então vocês têm que voltar a encontrar esse caminho, mas vocês conseguem. E por que eu estou te falando isso? Olha que interessante, gente. Eu tenho a carta da Imperatriz. Foi até legal ter mudado de tarô. A carta da Imperatriz, ela está me mostrando o poder, a supremacia feminina, está me mostrando uma resposta positiva para essa questão de relacionamento. E nesse baralho, porque em cada baralho que a gente vai trabalhar com o tarô, ele vai ter alguns símbolos que a gente vai ter que saber utilizar de acordo com a situação para conduzir a consulta. Nesse eu tenho o símbolo do feminino. Observem aqui, tá em verdinho aqui, ó. Não sei se dá pra ver aí. O símbolo feminino muito marcado. Então ele reforça exatamente essa situação que vai partir de você. Você que vai ter que começar a fazer o negócio acontecer, recuperar isso, mas vocês conseguem recuperar. Não desanima, vocês só estão numa fase que está um pouquinho ruim. Reconquiste isso, refaça isso. Vocês se dão bem juntos, de uma forma geral. É intenso, mas isso é bom, não é bom ser intenso? Eu gosto de coisa intensa. Coisa morna, não. Morno, não. Ou é pegado ou não. Então é bom ser intenso. Então deixa a intensidade voltar. Só está um pouquinho apagada, mas eu vejo um bom caminho para vocês. E a minha dica é nem pense nisso, em mudar de relacionamento. Essa seria a minha dica. Pense em refazer as coisas voltar a serem como eram, porque elas não morreram, elas só estão um pouquinho apagadas, ok? Eu espero ter ajudado você. Depois você me comenta aí, que eu fiquei curioso agora. Ela tá dizendo aqui, vocês namoraram por 6 anos. Bem isso. Estou aqui, Caju, bem isso. Então, você perceba que os oráculos sempre eles vão apontar algumas coisas que a gente pode fazer para melhorar as situações. Então, vamos trabalhar para melhorar isso.
Por que começar? Porque, ó, dá até uma preguiça. Em alguns casos, tipo, não, vale a pena. Vamos lá, vai. Não, a coisa não. Tá tudo horrível, vamos partir do zero, vamos começar tudo de novo. No seu caso, não. No seu caso, eu acho que as coisas sempre tiveram bem. Vocês estão num momento ruim que já vem algum tempinho, mas dá pra melhorar as coisas. Então vamos refazer, vamos reestruturar. Tão melhor. Eu espero ter ajudado você, Silvana. Espero que você tenha gostado. Você já falou assim que é isso que bateu aqui. Eu fico feliz porque então a gente conseguiu se conectar e ter uma boa comunicação. Em seguida, a Clarinha separou algumas questões aqui. E tem algumas que estão mais antigas. A gente vai respondendo na sequência. Que é a Luciana Carvalho Figueiras, que ela está dizendo assim. A Luciana tá aí. Luciana, se estiver presente, dá um oi. Sou funcionária pública no setor onde estou me sentindo insegura, tanto com chefia quanto com colegas. Quero saber se devo ficar ou tentar uma remoção para outro lugar. Vamos dar uma olhadinha, né? Pergunta precisa, é assim, é bem legal pra gente trabalhar. Vamos olhar, Luciana. A Luciana deve ficar onde ela tá. Opa, o Búzio tá pulando na minha mão, hein? Ela fica onde ela tá? Eu acho que você deve adquirir uma capacidade de adaptação dentro da visão. O Búzio foi bem claro e não é uma resposta nem mais ou menos como às vezes dá. É uma resposta clara. Você está segura e estabelecida no lugar onde você está. Teve uma mudança de situação. Isso deve ter te deixado insegura no sentido que você não sabe se vai se dar bem com as outras pessoas. Deixa eu olhar aqui. Cadê você aqui? 16/11, você é escorpiano. Talvez a sua insegurança venha disso, né, dos vínculos afetivos que você criou com outras situações, com outras pessoas que você conviviam e teve, e acho que vão ter mais algumas mudanças, mas eu não vejo nenhuma mudança acontecendo com você, tá? Então, respondendo a sua pergunta, fique onde você tá, deixa as coisas fluírem. Estão pagando seu salário direitinho? Estão te desrespeitando? Não, então vai levando, sem preocupações, combinado? Espero ter te ajudado aí. Se tiver mais alguma coisa que você queira acrescentar, depois você me avisa. E vamos para outra pessoa. Tô tentando dar uma acelerada aqui porque eu falo muito, né, minha gente? E vamos falar com o Alisson. O Alisson, que é do dia 21/1/90. O que o Alisson está dizendo aqui? Que ele está num relacionamento há pouco tempo, porém está confuso. A pessoa com que ele tá não tá dando segurança. Ele quer saber se ele deve se segurar nesse relacionamento ou partir para outro. Vamos dar uma olhadinha aqui, Alisson. Alisson fica nesse relacionamento ou deve partir para outro? Fica no relacionamento. Alisson, eu acho que você não fica nesse relacionamento. Eu detesto dar notícia assim. Porque se você perguntou isso é porque você já tem uma esperança, você queria ficar nesse relacionamento. Mas observe as situações que aconteceram, que estão acontecendo e que vão vir a acontecer. Se você tá feliz da forma como você tá, vai deixando rolar, leve em banho-maria. Mas eu acho que você não tá feliz. Então eu vejo muita confusão, eu vejo muita briga, eu vejo resgate de coisas passadas. Tem alguma coisa relacionada à traição e tem alguma coisa oculta aí nessa pessoa, tá? Alguma coisa que ela tá se escondendo que pode prejudicar até talvez a sua saúde. Então tome um pouquinho de cuidado em relação a isso. Então minha dica pra você, não vou nem consultar o tarô porque foi muito claro esse jogo. Não. Pense em outra pessoa, reflita. Ou vocês reestruturam a relação com verdade, com um jogo mais sério. De uma forma assim, nós vamos ser mais honestos um com o outro e vamos fazer as coisas de uma forma clara, que eu acho que não vai acontecer. Porque você está predisposto a isso, mas eu acho que a outra parte não. Tem muita coisa obscura e oculta que você nem sabe, talvez você vai vir a descobrir. Mas eu acho que você é novo, você tem muita coisa para descobrir, para ficar sofrendo por alguém que não tá valendo tanto a pena para você. Não tô dizendo que ele é uma pessoa ruim, mas o relacionamento de vocês não tá funcionando. Então tem alguns relacionamentos diferentes do anterior que eu falei, o da Silvana, que vale a pena investir e trabalhar para fazer funcionar. Mas perceba que é muito diferente do seu caso. É uma relação realmente muito superficial. E eu acho que você está acreditando mais nesse relacionamento do que outra parte, tá? Eu acho que você está namorando com essa outra pessoa. Essa outra pessoa não está bem namorando com você, não. Ok? Espero ter ajudado.
Vamos lá, vamos dar um oi aqui pro pessoal. Ivete Mantovani tá falando aqui com a gente. Ivete, manda essa sua questão, sua data de nascimento também por inbox, que a gente coloca aqui na nossa listinha. Combinado? O Renato, a Lucinha, que trabalha aqui, tá sempre aqui com a gente, né? Eu ia falar trabalha até aqui, né, Lucinha? Você quase trabalha aqui já com a gente mesmo, porque a Lucinha, desde que eu comecei os programas do Facebook, ela tá sempre junto aqui. A Elaine também sempre ajudando a gente aqui. Pessoal, manda as perguntas por inbox, né, pra organizar. A Deise, a Rosana Prado, a Márcia Rocha. Tudo bem, Márcia? Boa noite pra você também. Boa noite, Edna. Ah, a Edna até que enfim chegou. Tá sentindo já a sua falta. A Edna tá meio que sumidinha aí. Mas estamos sempre juntos, né? Opa, o que eu fiz aqui? Voltou. Oi, Dedé Coquelli, a Tchu. Tudo bem, Tchu? Beijo. Então vamos lá, já falei aqui com o Alisson. Deixa eu marcar o Alisson aqui. As pessoas que eu vou conversando, eu vou marcando em amarelo, pra eu saber o que a gente já marcou e a Clara já saber quem eu já conversei. Tá, em seguida, eu vou falar com o João Neto. O João Neto, o que ele tá me falando aqui? É engraçado, gente. Eu vou falar um negócio pra vocês, que eu até tava comentando isso antes. A sensação que eu tenho conversando, a gente conversa com muita gente, são muitas mensagens que chegam e a gente começa a analisar as pessoas de uma forma geral. As mulheres parecem que estão sempre mais preocupadas com relacionamento, com casamento, com coisas do tipo, e o homem sempre está mais preocupado com uma questão profissional, ou dentro do centro espírita, a questão mediúnica. É diferente, interessante isso, né? Então João Neto, que é do dia 21/8 de 69, ele está dizendo que ele montou um pequeno comércio de lanches, sorvetes e salgados e quer saber se vai prosperar, o que ele pode fazer para melhorar a harmonia do espaço. Então vamos lá, vamos fazer assim, João. Deixa eu voltar só aqui. Eu faço às vezes algumas coisas aqui, gente, que eu mesmo faço assim, onde eu cliquei, minha nossa, tá aqui. Vamos lá, João. As coisas vão prosperar, vai dar certo esse negócio, tudo bem. João, eu acho que você deve estar em dúvida em relação a isso, porque você está passando por um momento um pouquinho difícil. Você está com uma sociedade, alguma coisa com alguém? Me responda depois em inbox, porque pode ser que tenha alguma coisa ou alguém te freando, dando uma freada aí. Mas eu acho que vai dar certo sim. O que eu proporia para você, uma dica aqui que o oráculo me dá, é para você pensar em soluções de lanches alternativas. Coisas veganas, coisas para vegetarianos, que eu acho que você não tem isso ainda. Você está muito no básico e eu acho que você pode ter alternativas aí de fazer algumas coisas diferentes que na sua região não tenham tanta disseminação, não tenham tanta coisa acontecendo. Eu falo isso porque aparece aqui para mim um jogo com o Obai e o San dentro desse minha forma de oráculo. E eu sempre está relacionado ao natureba, as ervas, as coisas assim. Então me remete a uma coisa vegana, uma coisa vegetariana. E hoje em dia, sabe o que acontece? Eu não sei, que não está mencionado aqui a região que você está. Tem aqueles lances dos aplicativos, de iFood, esse tipo de coisa. Eu acho que isso pode abrir um caminho para você, principalmente se você tiver coisa diferente. X-salada, vai ter 500 x-salada aí fazendo. Mas se você fizer uma coisa meio diferenciada, pense que não vai ter muita opção. E se for uma coisa boa, bem feita, comece a fazer testes, experimentar receitas, mais para o pessoal que não come o básico, mais do mesmo. Porque você pode achar um nicho de mercado, eu acho que esse é o caminho. Porque você é um bom empreendedor, isso dá para ver aqui em você. Você é uma pessoa... que é um virginiano quase leonino, né? Porque tá bem na beirada. Mas é muito... o virginiano, ele é ótimo para empreender. Ele é um ótimo administrador. Ele é um ótimo chefe. Eles são pessoas muito centradas, que sabem trabalhar muito bem. Não tem preguiça de trabalho. Então esse não é o ponto que te afeta. O que te afeta, eu acho que é só o nicho de mercado que você está atingindo. Eu indicaria a você a procurar uma alternativa, talvez para esse lado mais vegano, para uma coisa mais diferente, que você vai pegar algo que tem falta aí na sua região, mas uma coisa diferente. Pesquise isso, depois manda mensagem inbox. Vamos gravar seu nome aqui, o João Neto, a Clarinha, vamos gravar o nome dele, para a gente trocar uma ideia sobre isso aí, porque eu vejo muita perspectiva de futuro, eu vejo sucesso em relação a isso. Só tem que dar uma ajustada no negócio, porque senão não que não vai dar certo,
Vai, mas não vai render o que poderia render. E a gente trabalha para ganhar dinheiro. Essa é a vida, né? A gente trabalha para subsistir, primeiramente, mas ganhar dinheiro é bom. E você pensa que você não vai estar só ganhando dinheiro, você vai estar ganhando dinheiro e atendendo pessoas que estão procurando alternativas de coisas legais. Vamos conversar sobre isso. Combinado, João? E o que mais o João falou? Peraí, que ele fez acho que mais alguma pergunta, que a gente sempre fala uma, né? Mas vamos lá. Ah, não, então. Aí ele pergunta exatamente sobre isso. Como melhorar a harmonia do espaço. Eu acho que o problema não está no seu espaço, não. Acho que você trabalha muito bem, que as coisas estão fluindo. Vamos pensar de uma forma de dar uma ampliada nisso em questão de cardápio para nichos de mercado que o pessoal não está atendendo. Vamos pensar sobre isso. Depois comente comigo. Eu acho que pode dar muito certo para você. Combinado, João? O Búzios está comunicativo hoje, gente. Tem dia que eu tenho que apelar mais pro tarô e hoje o Búzios tá falante. Tá que nem eu. O André tá aqui com a gente. Oi, André. Vamos lá ver quem mais tá aqui. Ana Carolina, a Ticiane, Andréia. Que bom, gente, que vocês estão aqui com a gente. E vamos continuando aqui nos nossos bate-papos aqui. A Leilane. Falei que demora, mas uma hora chega, Leilane. Não sei se você tá aqui, dá um oi aí se você tiver. Caroline, eu acho que sua pergunta não foi, mas eu acho que ela tá aqui na minha lista. Eu acho que eu consigo falar com você ainda hoje, ainda temos um tempinho aí. Tá na minha lista, eu lembro do seu nome. A Leilane é do dia 18/7/85 e ela quer saber se o relacionamento com a pessoa que ela comenta aqui vai reatar. Eles se conheceram em outro país, ela retornou para o Brasil antes dele, foi morar em outra cidade e ele não quer começar o relacionamento agora. Vamos dar uma olhadinha. Mas que confusão, hein, Leilane? Um namorado internacional? Depois me comenta em que país foi. Vai dar certo, reata um relacionamento. Começou lá fora e aqui não tá andando muito, reata. Olha, Leilane, eu acho que ele voltou com uma outra cabeça, hein, minha amiga? Eu não sei o que aconteceu aí, quanto tempo vocês ficaram afastados. Mas a perspectiva não tá positiva aqui pra mim, não. Não tá mesmo. O que eu te diria assim, ele tá num período de muita carência, de muita dúvida, ele tá experimentando coisas novas. Eu acho que ele deve estar meio que empolgado com algumas coisas, com a solteirice e com poder fazer o que quer com a liberdade. E talvez por isso que ele esteja em dúvida, né? Ele não quer se reafirmar com você, porque ele é uma pessoa que, se ele estiver com você, eu acredito que ele seja uma pessoa leal. Então ele está preferindo ser leal e não ter certeza em prosseguir ou não com esse relacionamento. Então, o que o Búzios me indica aqui, o que o Tarô, me indica aqui, que é um momento que você tem que não desacreditar desse relacionamento, porque tem perspectiva para acontecer sim. Quem me diz isso é a carta da papisa. Então você pode reatar? Pode. Não tá tão favorável? Não, mas você está no caminho para isso. A dúvida que eu te coloco é você se centrar e pensar o que você realmente quer para sua vida, aonde você quer estar, aonde você quer chegar, o que você quer fazer, porque apesar da questão ser emocional, o tarô vem me falando uma outra questão da sua vida, que você está um pouco perdidinha aí. Em algum sentido, você está meio que tá levando as coisas e focada só nesse ponto, talvez que seja relacionamento, e você deveria estar se ligando em outras questões que estão muito fortes acontecendo na sua vida e você está deixando passar. Então não sei dizer bem se são questões espirituais, questões de trabalho, isso eu não consigo te falar nessa jogada, mas são questões, são coisas no paralelo a esse relacionamento que você não está conseguindo ver porque você está focada nesse relacionamento. Então tem um pouco de atenção em relação a isso. Respondendo a sua pergunta de uma forma objetiva, vocês podem reatar? Conseguem? Vai demorar e vai ter um pouco de custo, no sentido que você vai ter que ter um grande trabalho aí para fazer isso reatar. Não é impossível, não é impossível, acontece. Agora para 2017 tá bem complicado e eu acho que você deveria deixar as coisas levando como tá e refletir sobre outras questões da sua vida. Eu diria que para fevereiro, março, talvez passando o carnaval, vocês possam vir a ter uma conversa mais
mais séria e tentar se reaproximarem e repensarem isso de uma forma um pouco diferente, tá bom? Espero ter respondido a sua pergunta. Então, tem chance de voltar? Tem. Para quando? Mais para 2018. Pode acontecer, antes pode. Mas eu acho que você não deveria gastar energia com isso. Você deveria gastar energia com outras coisas que estão rolando no paralelo e que você não tá dando muita atenção, combinado? Oi, Mônica, como você tá? Mais querida é você. Adoro falar com você. Que bom te ver. Matheus, como vai? Matheus, manda sua pergunta por inbox com a data de nascimento. Tá? Não consigo responder agora assim online. Nadine, oi Luzinete, como vai? Tudo bom? Vamos voltar aqui pra planilha. Então a Leilane tá respondida. E vamos pra Ellen. Ó, Ellen, ó, eu vi que você tá aí, Ellen. A Ellen Sugawara. Falei certo seu nome, Ellen? A Ellen que é do dia 2/6/88. E ela quer saber se tem chance de crescer profissionalmente dentro da empresa que ela trabalha. Eu vi você no grupo, você comentando algumas coisas, e eu tive já algumas percepções. Vamos ver se o oráculo vai bater com as minhas percepções. O lugar que ela trabalha na área de vendas. Tem chance de crescer profissionalmente. Eu acho que você está numa área que tem a ver com você. Eu acho que você deve ser muito comunicativa. Acho não. Você gosta do que você faz. Você é muito até agressiva com questões de atingir metas, de ir atrás, de ter a percepção e a sensibilidade de falar as coisas que as pessoas precisam ouvir, me referindo à indicação. Eu não perguntei que área de venda você trabalha, não sei se é com roupa, se é com o que é. Mas isso também tudo bem. Opa, Buzo pulando aqui, já vamos entender como cartas tiradas. Ótimas cartas tiradas. Então tem um jogo lento. Você consegue sim uma prosperidade financeira nessa área, consegue, só que é um pouco devagar. Você pode estar um pouquinho afoita, querendo já um cargo de supervisão, coordenação, gerência, uma coisa assim. Ele acontece, porque eu tenho um cavaleiro de paus mostrando uma espiritualidade muito desenvolvida. Você gosta do que você quer, você tem fé no que você faz. Você não é aquele tipo de pessoa que saco lidar com gente. Não, você vai, você entrega, você gosta de pessoas. Uma vez ou outra você pode ficar meio irritada, mas no geral você gosta desse contato, te dá prazer. É uma coisa que você gosta muito de conversar, tem uma comunicação muito boa, se expressa muito bem. Isso já é mais que meio caminho andado, né? Para quem vai trabalhar em área de vendas, negociação, comunicação. Então a vocação natural você já tem, você é do signo dos Gêmeos, né? Dia 2/6, então já é um signo de comunicação, um signo que é muito bom para se relacionar com outras pessoas. E eu tenho As de Paus, você vê que eu tenho Cavaleiro seguido do As de Paus, que ele mostra você encontrando a sua realidade. Eu acho que se você mudar de carreira, de área, você nunca mais vai conseguir ser plenamente... Nunca mais ficou feio, né? Não vou falar isso, nunca mais. Mas você não vai ser tão feliz como você é agora, exatamente por isso. Porque você gosta dessa pegada de estar se comunicando com as pessoas. Ele tá aqui presente, tudo bem? Deixa eu dar um curtir aqui em você. Tentar, porque corre aqui a tela rapidinho. Então a sua pegada, eu acho que tem tudo a ver com isso. A área comercial, a área de comunicação, de negociação. Então vendas é perfeito. Te indico a continuar nesse seu trabalho. Pode ter uma mudança de empresa, isso pode ter, mas isso eu acho que está mais também para 2018, porque 2017 está um ano um pouco estagnado. Então não estou recomendando para ninguém, isso pela astrologia, a correr riscos. Não está um ano muito bom. 2018 ele vem com uma perspectiva um pouquinho diferente. E eu tenho o Rei de Espadas, que é essa carta aqui. Que o Rei de Espadas ele fala exatamente do que? De coroação no trabalho. Então tem um método de tarô e de búzio e dos oráculos que eu jogo que é muito simples. A gente não fica fazendo grandes teorias. É um jogo que a gente faz aqui, é um programa ao vivo. Então tem que ser objetivo. Apesar de eu não ser, né? Mas eu tento ser. Então rei é sempre coroação, realização. Espadas é sempre trabalho. Rei de espadas, coroação no trabalho, coisa boa vindo pra você. Você vai conseguir atingir a sua meta, só que é um pouco lento. Por que eu tô dizendo isso? Os jogos mais rápidos, que as coisas acontecem a curto prazo, geralmente tem um arcano, que são aquelas cartas que tem um número aqui. O mago, a papisa, a imperatriz, enfim. Quando são jogos só com arcanos que caem, são geralmente jogos que você vê que responde positivo,
mas vai demorar um pouquinho mais do que você está esperando. Você está com muita expectativa, está um pouquinho ansiosa. Então vamos trabalhar melhor essa ansiedade, dar tempo ao tempo, vai absorvendo conhecimentos. Eu trabalhei muito tempo da minha vida com cliente, independente aqui dessa questão esotérica. Eu comecei a trabalhar com vendas, né, vendendo perfume, depois eu fui para atendimento, eu atendia numa loja, atendendo clientes. Depois eu fui para um setor que chamava, que eram de problemas que teve com clientes. E eu falo, isso tudo vai ajudando a gente a ter uma visão mais holística, mais ampla das coisas. Você vai aprendendo a respeitar as pessoas e se colocar no lugar delas. Isso tudo agrega, você vai aprendendo a se comunicar com diferentes tipos de pessoas. A forma como eu me comunico com uma pessoa X é diferente da forma que eu me comunico com uma pessoa Y. Porque a X ela pode ser uma pessoa mais sensível. Então você tem que ter uma moderação da forma como você vai falar com ela, porque senão você pode até magoá-la. Já a pessoa Y pode ser um ariano, um leonino, uma coisa assim que é mais... fala logo o que tem pra falar. Aí você já é mais objetivo. Eles preferem essa pegada, essa linha. Então sempre agrega. Aproveite esse tempo. Entenda como que você estivesse num treinamento para uma coisa boa futura que vai acontecer. Então sua resposta é sim. Vai ter promoção, vai ter crescimento, vai conseguir se desenvolver na área de vendas? Vai. Vai demorar um tempinho, um pouquinho, mas também sem ansiedade, sem desespero. Você está adquirindo conhecimento. Tá bom? Espero ter ajudado você. Deixa eu ver quem mais está aqui com a gente. A Deise, já falei com a Deise. A Marisa já falei com a maioria de vocês. Vamos dar uma olhadinha aí que ainda tem um tempinho, dá pra falar com mais algumas pessoas, mas tá encerrando já o tempo, hein? Eu atraso um pouquinho pra começar, mas sempre... Caroline, está aí ainda, favorito? Eu falei que eu lembrei que tinha você marcado aqui. A Caroline, ela tá cursando a faculdade. Ela quer saber se tá cursando a faculdade certa pra ela. Caroline, você tá aí ainda com a gente? E aí ela menciona que ela faz o 4º período de Direito. E ela quer saber se dá conta. Se ela tá no caminho certo, se ela tá fazendo a coisa certa. Olá, oi Caroline, tudo bom? Que bom que você tá aqui com a gente. Você vê que, lembra que eu falei? Eu acho que eu vi seu nome aqui, que a gente vai conversar. Então vamos fazer uma pergunta bem objetiva. Ela tá fazendo Direito? Ela deve continuar no Direito? Deve continuar no Direito. O que eu vejo aqui é o seguinte. O Direito ele tem muitas, como você mesma mencionou na sua questão, ele tem muitas vertentes. Então pense que é uma carreira que você tem N lados para você seguir, né? O Direito é uma das carreiras que mais você tem opções. Tem mercados carentes, tem mercados saturados. Você não precisa ficar trabalhando com o básico. Civil, trabalhista, questões assim. Tem tanta coisa para você fazer. Eu percebo até na própria internet, o mercado de e-commerce, esse mercado que lida com vendas pela internet, com atendimento ao cliente, código de defesa do consumidor, é um mercado super carente de gente especialista. Então tem os escritórios regionais de advocacia que atendem grandes empresas como o Submarino, Saraiva, Livrarias Curitiba, Magazine Luiza, Extra. E a gente percebe que existe uma carência porque eles precisam contratar escritórios regionais, porque eles não estão naquela região, é mais custoso enviar o advogado da empresa para lá, hospedagem e questões assim. Então eles acabam contratando empresas locais. E muitos desses profissionais eles não estão aptos, eles não estão preparados para lidar com o online. Então como eles não sabem, eles não têm argumento. Então sabe, é muito difícil ganhar uma causa de uma coisa que você não conhece. Porque qualquer coisa que venha, né, que coloquem lá na defesa da outra parte, você não vai ter argumento para saber lidar. Então não estou dizendo que você deveria seguir essa área, mas estou citando um exemplo de uma coisa que eu acompanho e presencio diariamente e vejo acontecendo. Tirando a área do direito, tem do online, tem outras 500 áreas para você trabalhar no jurídico. Você dá conta sim, eu acho que você está no caminho certo. Nem pense em abandonar. Você está no 4º período, prossiga. Pode ser um pouco desgastante, pode estar te consumindo um pouquinho, mas pense a longo prazo, né? Nada fácil, bem fácil. Vamos olhar o tarô aqui.
Tem a carta dos namorados, que você vê que é interessante, que é uma carta de dúvida e mostra exatamente esse período de dúvida que você tá, né? Que é alguma insegurança que... o mercado está um pouco saturado, será que eu devia procurar uma outra coisa? Não é o momento de você procurar a outra coisa. Você está preocupado em não ter dinheiro e não conseguir atingir as expectativas e não conseguir se estabelecer profissionalmente. Eu acho que isso não vai acontecer. Inicialmente eu não vejo você tendo um escritório próprio, alguma coisa assim. Eu vejo você trabalhando para outras empresas, mas isso vai te agregar, vai fazer você construir a sua base de conhecimento e talvez até uma empresa, tá? Quando você começar a fazer estágio ou até logo se formando, vai te mostrar um nicho que você veja que interessante, que nem o rapaz lá da lanchonete. Você vai captar um nicho de mercado diferente desse padrão que todo mundo faz. Você vai sair da mesmice, do mais do mesmo, e vai captar uma área que está meio carente. Esse é o caminho. Vai fluir, vai dar certo, vai dar certo. Você é uma taurina. Taurino, vocês são persistentes, então, por favor. Usa a persistência, a teimosia pro lado que enche o saco da gente e não vai usar pro curso. Por favor, né? É brincadeira, tá? E eu tenho a carta do ermitão, que é uma carta, como eu já te falei, que é, como eu mencionei pra vocês agora há pouco, que é uma carta no arcano maior. A carta do ermitão é uma carta que responde como sim. Então continue no que você está fazendo, você vai ter um bom caminho. Tem muito estudo, observando, lembra os elementos da carta que eu falei? No caso eu estou usando o tarô dos anjos. Mas é uma carta de muito estudo, de muita introspecção. É uma carta de você abrir mão de certas coisas para você se dedicar a você, a sua estrutura profissional, ao seu conhecimento, ao seu desenvolvimento. Depois você vai ter tempo para fazer outras 500 coisas. No momento o foco é no trabalho, o foco é no estudo, o foco é no seu desenvolvimento intelectual, em conseguir bem na faculdade. Tá bom? Então minha resposta para você, dentro do que eu acredito, é assim: não saia, não abandone, não pense em trocar de curso. Você está no caminho muito certo para você. Combinado? Espero ter ajudado você. Deixa eu marcar aqui. Já marquei. Dá tempo de falar com mais alguém? Vou falar mais com uma pessoa só. Lembrando que depois tá todo mundo aqui na lista. Nós já estamos quase online, gente. Acho que se tiver umas 20, 30 perguntas só que eu não respondi ainda, é muito. Já estamos conseguindo ficar bem mais próximo. Não vai ter toda aquela demora de esperar 1 mês, 2 meses para conseguir a resposta. Nós estamos conseguindo equalizar aqui as questões para conseguir ser mais assertivos, tá mais próximos a vocês. Vamos ver quem tem aqui. Tá, vamos falar com a Arlequina. A Arlequina que eu não vi aqui hoje, mas que ela é do dia 13/1/93 e que o namorado dela faleceu. E ela vive sonhando com ele e sente sua presença, o que ela deve fazer. Antes de eu falar com o oráculo, nós falamos já um pouquinho sobre sonho no outro programa. Então vamos perceber que são 2 tipos de sonho, como eu comentei. Então tem aqueles sonhos que podem ter um cunho mediúnico, que tem algum tipo de premonição, algum tipo de comunicação. E tem aqueles sonhos que são o nosso inconsciente querendo se comunicar conosco. Eu não sei há quanto tempo seu namorado faleceu, você não mencionou. Mas as entidades, os espíritos, de uma forma geral, eles levam um tempo para se comunicar conosco. Independente se ele está no outro plano, já bem assistido, ou se ele está meio aqui no limbo perdido, eles não sabem se comunicar com outros, conosco. Porque assim, quem está no outro plano, eles estão descansando, eles estão sendo elucidados, eles estão aprendendo sobre a situação que eles estão vivendo. E quem está aqui no limbo, quem desencarna há pouco tempo e trava aqui, geralmente não tem nem consciência que desencarnou, eles continuam vivendo. Lembra aquele filme Sexto Sentido? Quem é kardecista ou já frequentou o centro kardecista, conhece as doutrinas, né, que a gente faz. É muito comum você pegar uma entidade que é um obsessor, principalmente familiar, e quando você faz o que na Umbanda chama de transporte, e no kardecismo a gente chama de doutrinação, é exatamente você pegar um médium que é sensível para esse tipo de comunicação, e aquela entidade se canaliza com ele e se comunica. Eles não têm consciência que eles estão mortos, eles não sabem onde estão, eles não percebem a situação que estão vivendo.
Tanto que a gente, durante o trabalho de doutrinação, geralmente fala assim: olha para sua mão, essa mão é sua? E aí eles têm uma crise emocional, começam a chorar, falam: o que está acontecendo comigo? Essa mão não é minha, quem sou eu? E é quando eles começam a tomar consciência do estado de desencarnado que eles estão, e que aí os mentores podem amparar. É muito comum isso acontecer. Não pensem que é coisa de filme, porque isso é, principalmente na Umbanda, a gente não trabalha tão forte com isso. A gente tem outros métodos xamânicos. No Kardec isso é muito comum, esse trabalho de desobsessão, de doutrinação. E você percebe que os espíritos, a maioria, eles não estão pro mal lá. A gente pensa no obsessor, já pensa no encosto, uma pessoa que quer fazer mal. E não, um parente nosso que morreu, ele pode nem ter consciência que morreu, ou quando tem, ele não querer se afastar da gente para querer proteger, para estar preocupado como vai ser, como você vai lidar com isso, e acaba prejudicando a nossa vida. No seu caso, eu não acho, pela minha sensibilidade, que seja a questão da influência direta dele. Eu acho que ele está parado já pelo astral, ele não está mais aqui na Terra. Eu acho que seus sonhos são manifestações do seu inconsciente. Sinceramente, eu acho isso. O seu inconsciente tentando usar a imagem, a figura que ele representava para você, para te dar uma mensagem de seguir em frente. Aquele lado seu de: eu não quero me desligar, não quero ter que me despedir, mas você não tem alternativa. Então perceba que o desencarne, a morte, é a única certeza que nós temos na vida. Não tem como a gente não passar por isso. Todo mundo vai passar, a gente nasce sabendo. Então a dúvida é: como que mesmo a gente sabendo que isso é inevitável, é uma das coisas mais difíceis para a gente lidar. Então é cultural, a gente não lida muito bem com isso, e tem que aprender a lidar. No seu caso, a recomendação que eu te daria, eu não vou nem ir pro oráculo, porque eu acho que não cabe. Minha sensibilidade, minhas entidades que também me intuem e me influem, não mandam eu puxar para esse lado, que eu acho que não vai ajudar em nada, vai até mais confundir. É para um lado de introspecção. Talvez você tentar uma conversa quando você deitar para dormir, faça as suas orações, peça apoio espiritual e conversar com esse namorado, mas não de uma forma. Conversa da forma como ele sendo seu namorado, mas pense que ele é uma outra pessoa. Porque eu acho que aí tem mais dos seus íntimos psicológicos com dificuldade em aceitar a situação do que uma presença espiritual mesmo. Então eu acho que não tem uma questão nesse momento. Pode vir a ter, se é uma coisa que você deseja, talvez ele se comunique com você, mas vai ser de uma forma que não vai te gerar dúvida, né? Não vai ser uma coisa que você vai ter muita certeza, que você vai ter segurança, que vai te emocionar. Eu acho que no seu caso é uma coisa que está mais traumática e seu inconsciente está tentando se comunicar. Então como o inconsciente vai achar formas de falar com a gente? De coisas que a gente respeita. No momento, qual a coisa que você mais sente falta? Uma imagem que você tem um grande respeito, que é importante para você? Essa figura. Então essa figura que a sua sombra vai incorporar para conversar com você. Ela vai aparecer dessa forma para você, porque é a forma que ela sabe que você vai ouvir. Então tente, ao invés de falar assim: eu venho sonhando com ele, vamos pensar no conteúdo do sonho. Sonhando o quê? O que ela te fala? E aquilo que ela te fala, ele chora? Eu estou sofrendo muito? Esse choro é ele ou é você? Então acho que você está no momento que você tem que se voltar mais para si mesmo. E vamos procurar trabalhar isso, essa questão. Manda mensagem depois pra gente inbox, vamos conversar mais sobre isso, tá? Porque não é uma situação incomum, não se sinta numa situação, ninguém passa por isso. É mais comum do que você pensa. Tá certo? Espero ter ajudado você. E eu sei que eu tô devendo pra vocês um programa sobre esse tema, mas a gente vai fazer ainda. Sandra, Matheus, Elizabeth, Nadine, Tiziane, Miriam, todo mundo aqui que está se comunicando com a gente. Eu queria agradecer a todo mundo aqui pela presença. A gente está crescendo mais a cada dia e eu fico muito feliz com isso. Nosso horário já deu, né? Senão também vamos varar a madrugada aqui batendo papo. E eu espero ter ajudado vocês, que eu conversei. O canal está se desenvolvendo novamente, né? Ele passou por um período que ele meio que deu uma morrida, saiu todo mundo, eu fiquei sozinho. Agora a gente já tem outros colaboradores
incríveis que eu tenho certeza que vão agregar para vocês. A gente vai se reunir essa semana para combinar já pautas, combinar como a gente vai fazer a organização, e isso podem ter certeza que vai agregar cada vez mais para vocês, que são mais pessoas com opiniões diferentes. De repente algumas vão se identificar mais com a minha visão, outros mais com a visão de outro, outros com as duas, com as três, com as quatro. Mas tem muito conteúdo bem interessante que a gente já está meio que desenhado para desenvolver com vocês. Ok? Hudson, que bom que você gostou do programa. O Hudson tá sempre aqui com a gente, tá no grupo também. Obrigado, viu, Hudson? Então acho que por hoje nós vamos ficando por aqui. Continuamos aí nosso bate-papo através das nossas redes sociais. Sempre lembrando, o nosso site tem... Vamos começar a postar novos conteúdos, que tá um pouquinho, né? Um conteúdo meio travado lá. Mas tem bastante conteúdo lá no www.espiritualizes.com.br. No Instagram é o Espiritualidade na Web. O Instagram é um outro canal que a gente vai começar a trabalhar forte, tá? Tem até algumas dúvidas que vocês possam, que a gente vai começar a responder só por lá, até para incentivar o pessoal a dar essa força pra gente, porque é um trabalho que a gente faz completamente desprovido, né, de ganho financeiro. A gente se entrega e faz com muito carinho. Então é importante pra gente também ter esse reconhecimento, que são vocês compartilhando as lives no Instagram, vocês curtindo a nossa página que a gente está começando agora no Facebook, curtindo o canal lá, curtindo a gente no Instagram, e sempre deixando, quando puder, um comentário, compartilhando nossas matérias lá no blog, tá? Que foi onde tudo surgiu. E acho que é isso. Eu tô para conversar com vocês sobre uma questão de sorteio de alguns livros, mas isso a gente vai conversar. Vou conversar com o Augusto, com a Clara e com o André, provavelmente no sábado, pra gente resolver essa dinâmica aí. Mas tem uns livros bem legais que eu acho que vocês vão gostar e que a gente tem pra sortear, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse programa. Estamos juntos, hoje é terça novamente, estamos juntos na quinta-feira. E aí vamos conseguir estar online, aí eu vou fazer metade do programa falando sobre algum tema, e outra metade eu já vou conseguir atender mais um monte de dúvidas, e a gente vai conseguir já regularizar essa situação que estava demorando muito para ser exposta. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Boa noite. Amanhã, quarta-feira, já estamos no meio da semana. Tudo de maravilhoso para vocês. E vamos que vamos. Tchau. Axé.